Jesus, né? Olha, nós vamos falar sobre a vida do ser humano, a brevidade da vida do ser humano, tá certo? Em Jó, no capítulo 14, eu acredito que ele é uma autoridade do assunto. Depois nós vamos falar de Moisés também. Deus usou Moisés também para falar sobre o assunto, sem falar que usou o salmista também para falar sobre o assunto. Aliás, acerca da brevidade da vida, eu acredito que Deus usou quase todo mundo, mas tem uns que são mais característicos, né, sobre o assunto, porque eles vivem, né, eles passam a viver aquilo que eles estão falando, não é mesmo? Então Jó, no capítulo 14, tá? Jó 14, vou ver se eu consigo projetar aqui para os irmãos também, mas eu acredito que os irmãos crentes que já têm aí a palavra de Deus, né? Jó, eu não estou em Jó, vamos ver se eu consigo chegar em Jó. Ali está em Gênesis. Oh, glória a Deus, Deus é bom demais, né? Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso para nós, irmãos. Louvado seja o Senhor. Jó capítulo 14, no versículo 1. O homem nascido de mulher, está lá, né? O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Oremos um pouco mais, em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer por tua palavra. Aleluia, continua falando conosco, Senhor. Ajuda esse vaso pobre de barro, feio, esquisito, quebrado. Ajuda-me a ser um mensageiro aí da tua palavra, por favor. Com todas as minhas limitações, tenha misericórdia de mim, Senhor, pobre pecador. E capacita os meus amados irmãos, todos aqueles que estarão ouvindo essa palavra também, entenderem, compreenderem e serem abençoados por essa palavra. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Então por que eu falo que Jó, ele é uma pessoa muito séria para falar disso, né? Eu não sei exatamente quantos anos tinha Jó no momento que veio ou vieram as provações na vida de Jó. Eu só sei que no início do capítulo 1, lá no início do livro de Jó, fala que ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus, e se desviava do mal. E que ele tinha ali 10 filhos no total, 3 filhos, filhas mulheres, e 7 filhos homens, né? Talvez ele já tivesse passado dos 50 anos, não sei. O que eu sei é que os homens de antigamente, eles eram mais fortes, tanto homens como mulheres, eram mais fortes, né? Viviam mais tempo. Mas eu contemplo na história de Jó, ele provando o fim da vida antecipadamente. Porque veja, Satanás, quando vai diante de Deus, e aí Satanás, ele tem a permissão de Deus de tocar nos bens de Jó, na vida econômica, financeira de Jó, tocar em todos os bens que ele tinha, né, materiais, toca nos filhos, porque o Satanás ele mata os filhos de Jó, tá certo? E Satanás recebe de Deus a autorização para mexer também na saúde de Jó, no corpo físico de Jó. Tanto que depois que Satanás vem e toca no corpo físico de Jó, diz a Bíblia que ele, para se coçar, usava cacos, né? Cacos de telha para se coçar. E diz que o hálito de Jó era podre, cheirava mal. Tanto que a mulher dele chegou perto dele, e qual foi o conselho que a mulher deu? Você ainda permanece fiel a esse Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, basicamente, o que nós, humanamente falando, o que nós tiramos com isso?
que Jó já estava morto. Se o hálito dele já estava cheirando mal, o que significa isso? Dentro dele estava podre. Olha só que coisa. Olha a que ponto que ele chegou, né? Então eu acredito que Jó ele provou fora do tempo aquilo que o passar do tempo provoca no ser humano, que é a velhice. Tá certo? Nós, quando vivemos, diz a Bíblia, o homem ele vive há 70 anos. Aqueles que têm um pouco mais de vigor, um pouco mais de força, isso no Salmo 90 ainda de Moisés, que nós vamos meditar também em alguns versículos, diz que passando disso, que tem mais vigor, que tem mais força, chega a 80. Só que isso é canseira e enfado de alma. Então nós temos na nossa vida, nós temos provado isso, porque cada dia que passa, cumpre-se a profecia que Deus falou lá para Adão e Eva: tu és pó e para o pó voltarás. Nós a cada dia estamos sofrendo com o poder da gravidade. A cada dia o pó está nos chamando, porque nosso corpo já não vai sendo o mesmo, as rugas vão aparecendo, já não temos mais o mesmo vigor de andar muito rápido. Às vezes a mente até fala, vai! Aí pela mente nós estamos já lá na frente, mas o nosso corpo não obedeceu e ainda está aqui atrás, porque ele precisa de um pouco mais devagar, porque ele não tem a mesma agilidade. Olhamos no espelho e falamos, precisamos pintar o cabelo. Preciso pintar o cabelo. As pessoas que têm mais dinheiro falam, eu preciso colocar botox na testa para tirar esses sinais. Preciso fazer alguma plástica. Não é mesmo? O cabelo começa a cair, né, irmão? Bem lembrado, né? Se bem que o meu já faz tempo que começou. Ele já nem está nem no começo mais, ele já está do fim para o fim, né? E aí você começa a se olhar. Tem pessoas, como eu falei, que tem um pouco mais de dinheiro, que vão lá e tentam fugir. A verdade é essa: elas tentam escapar da velhice. Porque você contemplar o seu próprio rosto no espelho e você ver que você está ficando velho, isso é algo muito difícil de se enfrentar. Muito difícil. Quando nós estamos no trabalho, ali em pleno vigor, trabalhando, produzindo, nós paramos de trabalhar, paramos de ter aquela força para trabalhar, é muito difícil a gente começar a parar. Tem pessoas que elas têm que enfrentar verdadeiras depressões, tristezas, porque já não são os mesmos, né? Por isso, daí mais algo que é muito importante é nós termos sempre os nossos olhos voltados para a palavra de Deus, porque a Bíblia já nos avisa. Aqui Jó está falando: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Uma coisa que nós de repente não poderíamos evitar é viver o breve tempo. Mas uma coisa que nós poderíamos lutar para tentarmos enfrentar é essa inquietação que tanto nos faz muito mal, né? Nós queremos muitas vezes abraçar o mundo com as mãos. Queremos correr, fazer. Às vezes nós temos, por causa daquele negócio do acelerar, hoje em dia até mesmo no WhatsApp, tem uma forma de você acelerar. A pessoa passa a mensagem para você, aí a pessoa: olá, querido irmão José, como você está? E de repente a gente pega e já quer acelerar. Olha, querido irmão, como você... E já quer acelerar, porque a gente não tem paciência de ficar ouvindo, porque a pessoa está falando muito devagar, não é mesmo? Então é perigosa essa inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece, né? Nós vemos na história da natureza, nós vemos flores que são lindas, maravilhosas, mas daqui a pouco as folhas começam a cair, a própria flor começa a perder a sua aparência ali bonita, né? E daqui a pouco não existe mais. Aí você pode até procura na terra, onde está? Desapareceu, você não sabe para onde foi, tá certo? Muito bem, então a vida do homem, ela consiste nisso. A vida do homem natural, eu estou falando aqui do homem natural. Eu estou falando aqui do homem que ele só desfruta da graça comum. O que significa a graça comum? É aquele versículo que fala: o sol nasceu sobre
todos. Então, eu estou falando das mesmas condições do ímpio e do crente, de quem não serve a Deus e de quem serve a Deus. As condições são as mesmas. Tu és pó e para o pó voltarás. O ímpio sente dor de cabeça, o crente também sente dor de cabeça. O ímpio tem o cabelo que pode cair, o crente também. O cabelo do ímpio pode ficar branco, o do crente também. A força física do ímpio vão se indo, se esvaindo, a do crente também. Então isso é comum na vida de todos. Eu estou falando nesse aspecto. O homem nascido de mulher, o homem natural, ok? Muito bem. Seguindo agora, nós vamos para o Salmo 90, que é outro homem de Deus, muito experiente nessa questão, ok? O Salmo 90, ele diz o quê? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Então primeiro ele exalta o que? Deus, a condição de Deus, amém? Que para Deus não importa se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa. Deus não tem um cronômetro, Deus não tem calendário. De eternidade a eternidade Ele é Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Agora 3, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Está aí. Agora está falando da condição do homem. Tu és pó e para o pó voltarás. Então Moisés aqui está falando desde que Deus já prometeu. O que Deus prometeu lá no Éden, Moisés está aqui confirmando. Aí 4, pois 1000 anos aos seus olhos são como os dias de ontem, que se foi, são como os dias de ontem, né? E como a vigília da noite. Aí está falando o que? Da soberania do nosso Deus. Deus, Ele não tem o tempo que vem condicionar Ele. Nosso Deus não é condicionado ao tempo, tá certo? Tá? Tu os arrastas nas correntes como um sono, como a relva que floresce de madrugada e floresce à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, tá? Então Moisés ele está aqui falando o que? Da brevidade da vida humana. Até aí tudo bem? A brevidade da vida humana. Sabe, gente, é difícil falar sobre esse assunto. É difícil porque eu acredito que, assim como o assunto morte não é da preferência da maioria, o assunto velhice e fraqueza também não é da preferência da maioria. Né? A maioria hoje em dia ela quer falar sobre o quê? Não, você tem força, você vai conseguir, você é o cara, você vai viver, você vai. Mas eu nem sei se eu vou viver daqui a 1 minuto. Como é que eu posso falar que eu vou viver daqui a 1 ano? Como é que eu posso estar tendo essa pretensão terrível? Então é muito difícil falar sobre o assunto velhice, mas é algo do qual nós não podemos fugir. Podemos, irmãos? Não é possível. Não dá para fugir desse assunto, o assunto velhice, tá? Então o servo do Senhor ele segue dizendo, né? 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o amor que te é devido? Ensina-nos o quê? A contar os nossos dias, para que alcancemos o quê? Coração sábio. Eu creio que esse versículo está falando exatamente o seguinte: olha só, Senhor, ensina-nos a viver bem cada dia da nossa vida nessa terra, para que possamos morrer bem. Irmãos, o Moisés viveu bem, não viveu? Viveu bem.
ele fez uma escolha crucial na vida dele, como diz em Hebreus. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, Ele recusou viver aquelas coisas que são pecados da situação transitória que ele estava vivendo. Para o quê? Para servir a Deus. Deus tinha um chamado para a vida dele, Deus o havia escolhido, e Moisés deu preferência. A melhor escolha ele fez. Ele foi usado por Deus. Sim ou não? Sim. Deus falou: você vai ser Deus lá no Egito. Tá? Você vai ser Deus lá no Egito. Olha que coisa. Deus usou para subjugar a maior nação do mundo, gente, da época. E Deus o usou para tirar o povo lá do Egito, sim ou não? Mas a pergunta é: ele morreu bem? Não.